tudo bem com vocês? Meu nome é Daniela e eu voltei para contar mais um episódio de Ciência, Horror e História. No episódio de hoje eu não vou falar sobre um estudo, eu falarei sobre um evento, um episódio mesmo da ciência que é de arrepiar os cabelos. Eu vou contar a história de como um anatomista, eu vou contar como o Sir Robert Knox patrocinou 2 serial killers. A nossa história ela começa na Escócia, lá na Grã-Bretanha. No início do século XIX. No início do século XIX, todos os anatomistas eles tinham um problema de demanda. Era muito difícil conseguir um corpo para dissecação. Por quê? Porque um corpo só poderia ser dissecado ou em museus, ou em universidades, ou mesmo em workshops que eram muito famosos, cursos extracurriculares, que eram muito famosos, atraíam um público muito diverso na época, se esse corpo fosse de uma pessoa que tivesse sido condenado à morte, fosse enforcado e parte da punição era que o corpo fosse ser dissecado por anatomistas. Então era a única maneira que os anatomistas tinham de obter corpos, era obtendo corpos a partir de condenados à morte, pessoas que tinham sido enforcadas devido aos seus crimes. E aí começou um grande problema em toda a Grã-Bretanha, o problema de roubo de cadáveres. Isso mesmo, é roubo de cadáveres. Então, quando alguém morria, para evitar que seu ente querido fosse dissecado, o corpo dele fosse parar não sei aonde, E se você fosse contra esse tipo de procedimento, não roubo, claro, todo mundo era contra. Pelo menos a polícia da Grã-Bretanha não estava muito atenta a isso, Na verdade, na época era chamada de milícia. E ou você comprava caixões que tinham essas grades, como está aqui, Ou os parentes se revisavam nos cemitérios durante uma semana, porque mais ou menos uma semana é o tempo que o corpo começa a entrar no estado de putrefação avançado, de degradação avançado. Então os anatomistas não queriam mais esse tipo de corpo, quanto mais fresco, melhor. Então os assistentes, os alunos e mesmo as pessoas começavam a roubar os corpos e assim elas conseguiam algumas libras. Elas ofereciam para os anatomistas, nem todos, mas grande parte, aceitavam e pagavam algumas libras, e esse era um tipo de negócio que se perpetuava. E era uma coisa que a população estava muito revoltada já na época. Um dos anatomistas mais famosos, proeminentes da época, era um escocês chamado Robert Knox. O Sr. Robert Knox, ele era muito popular, ele dava realmente palestras que eram um show, ele era um showman. Então todos gostavam, ele tinha uma abordagem muito holística, digamos assim, da anatomia, da genética e da beleza e do corpo humano. Então as palestras dele, os shows dele que envolviam dissecação duravam em torno de 2 horas e eram super concorridos. E como eu disse antes, não só os estudantes de medicina e da área de saúde frequentavam essas aulas, elas eram concorridas mesmo pela população em geral que tinha interesse e curiosidade de saber como era o corpo humano por dentro. Mas, mesmo sendo proeminente, ele tinha dificuldades em obter corpos. Aí a história começa a ficar interessante. Tudo começa quando 2 irlandeses que tinham migrado para Edimburgo já há alguns anos resolvem empreender e fornecer corpos fresquinhos para esses anatomistas. Bom, eu vou contar um pouco como que eles chegaram nessa ideia macabra. Nós temos aqui 2 personagens, 2 comparsas no crime, que é o Sr. Burke e o Sr. Harry, que são muito famosos. Na verdade, existem filmes, existem óperas, operetas, tem até uma rima infantil que é dita na Escócia, que dizem que até hoje as crianças sabem. E é sobre esses 2 bobalhões aqui, que são, na verdade, que vão se tornar em breve assassinos para ganhar um dinheiro dos anatomistas. Bom, vou contar um pouquinho, como eu sempre gosto de contar, sobre a história de cada um deles. Vou falar primeiro do Burke. O Burke, ele nasceu em 1872, no norte da Irlanda, e ele veio de uma classe média. Ele teve bastante estudo na área de até engenharia. Ele resolveu fugir da Irlanda por alguma razão desconhecida, e aí ele abandona lá a mulher e os filhos e vem trabalhar em Edimburgo na construção de um canal muito famoso que estava sendo construído na época. Um tempo depois, ele se casa com uma Nelly,
uma mulher chamada Nellie, e eles começam a vender coisas usadas, eles não tinham um emprego muito fixo. Burke, ele é sempre relatado como um bom vivant, como um cara muito engraçado, sempre cantando, sempre dançando. O Burke, ele fez uma amizade com William Hare. William Hare já tinha uma outra personalidade, já era um cara mais sisudo, de poucos amigos, coincidentemente também veio da Irlanda, mas já tem uma história. Ele já veio de uma família bem mais pobre, ele já era bem menos instruído. Conheceu o Burke quando os dois trabalhavam na construção desse canal. Do Burke, porque ele era mais violento, ele era mais grosseiro, e ele também se casou com a Margaret, que a Margaret tinha uma pensão. Então, ele foi morar, né, ele se casou e foi morar com a Margaret, com a sua esposa, ali na pensão. Passado um tempo, a Nellie, que era a esposa do Burke, estava tudo bem, né? Eles lá se dando bem, eles eram amigos, 4 eram bem amigos. O Harry era o grosseiro, mal-humorado, o Burke era o Burke era o bem-humorado, né? Os dois, todo mundo bebia muito e tinham as suas dificuldades financeiras. Um dia aconteceu que um dos hóspedes da pensão, chamado Donald, ele morreu. Ele morreu de uma morte natural ali na pensão. O Harry e o Burke, eles ficaram bravos, não porque ele morreu, mas porque ele ficou devendo. Foi aí que os dois, não se sabe muito bem quem teve essa ideia, quem foi o autor da ideia inicial, mas deve ter sido os dois. Porque, na verdade, eles lidavam com todo tipo de pessoas, então eles provavelmente lidavam com os que eram chamados de ressuscitadores, que era o nome dado aos ladrões de corpos. Naquela época todo mundo estava muito revoltado e davam os nomes de ressuscitadores. Então eles tinham assim várias relações com todo tipo de gente, né? Não das áreas mais nobres, digamos assim, de Edimburgo, e tinham muito contato com esses ressuscitadores. Aí quando Donald morreu e devendo ainda por cima 4 libras, eles tiveram a seguinte ideia: olha, por que a gente não faz o seguinte? A gente vai lá, né, na paróquia, já que ele não tem nenhum parente, e pede um caixão para ele. Eles vão trazer o caixão para cá, a gente se oferece para colocar o corpo e fechar o caixão, e a gente coloca a pedra e pega esse corpo e vende para um desses anatomistas que pagam por corpos. Assim, fica mais ou menos pago aí o tanto que ele está devendo, né? Eles acharam essa ideia super ótima. A paróquia ofereceu o caixão, eles esconderam o corpo embaixo de uma das camas ali do quarto da pensão e colocaram pedras ali, fecharam o caixão e prosseguiram com o velório. Depois, no final do dia, eles foram até a universidade. Primeiro eles ofereceram para um outro anatomista, que era o mais famoso de lá, e eu esqueci o nome, deve estar por aqui, e ele disse que ele não queria nada a ver com aquilo, né? Ele viu que o corpo estava muito fresco, estava muito esquisito, não parecia ter sido de um corpo enterrado. E nisso o assistente do Dr. Knox viu e falou: olha, leve lá pro laboratório do Dr. Knox, corpo que eu tenho certeza que ele vai ficar muito contente com esse corpo. E foi dito e feito, eles levaram esse corpo pro laboratório do Dr. Knox e receberam sempre, né, do assistente. Eles tinham vários assistentes, então eles sempre colocavam os assistentes de frente, né? E esse assistente ofereceu 7 libras por aquele corpo. Então eles acharam maravilhoso, porque mais ou menos na época o que se pagava para esses ladrões de sepultura por um corpo era em torno de 4 a 5 libras. E Dr. Knox, ao ver que aquele corpo estava fresquinho, ele pagou 7 libras. Quando eles estavam saindo do laboratório, um outro assistente do Dr. Knox, tinha vários assistentes, chamou eles e falou assim: ei, vem cá, se vocês conseguirem com mais corpos como esse, o Dr. Knox vai ficar super feliz. Se vocês tiverem como arrumar mais, assim, né, a gente vai comprar de vocês. O Dr. Knox vai ficar muito feliz e vai pagar muito bem pelos corpos. Então eles voltaram lá para a pensão e aí eles pensaram, né,
beberam aquela noite muito uísque e pensaram, como eu disse, em empreender mais, já que a pensão não estava sendo muito lucrativa ali para ninguém. Aí, em 1828, tinha um inquilino lá, um hóspede da pensão, que ele já não estava muito bem. Ele não estava muito bem da saúde, provavelmente estava tendo uma pneumonia ou alguma coisa assim. O nome desse inquilino era Joseph. E aí, em 1828, eles começaram a aplicar o método preferido deles para fornecer o corpo pro Dr. Knox, que era o seguinte: eles davam bastante uísque para a pessoa, então deram bastante uísque para o Joseph, que já estava bem doente, e o sufocaram. E ele tinha todo um jeito, sério, vou mostrar aqui porque eu acho que não é apropriado, mas tem um jeito todo, ele tinha um jeito todo especial e característico, que todas as outras vítimas vão morrer assim, desse jeito de sufocamento. Tem até a descrição nos livros de história. E esse tipo de sufocamento ficou sendo conhecido na Inglaterra como Burking, em homenagem ao Burke. E aí o corpo ficava sem nenhuma lesão, né? E ficava super preservado. Assim que essa pessoa morria, por um caso de Joseph, ele não tinha parentes ali, ele não tinha ninguém para clamar a sua falta, eles pegavam o corpo e levavam lá no laboratório do Dr. Knox. O corpo do Joseph estava tão fresquinho, que ele até pagou mais. Ele pagou 10 libras pelo corpo. Aí eles ficaram mais animados. Opa, encontramos o nosso nicho aqui de empreendedorismo, né? Então vamos ver aqui na pensão. E para não pegar muito mal, eles variavam também. Não eram só os hóspedes da pensão. Então eles não eram, como eu disse, eles moravam numa região muito nobre de Edinburgh. Então eles começaram a procurar pessoas mais vulneráveis, que eles achavam que ninguém ia sentir falta ou reclamar, e chamavam para casa. Esse era o método que eles faziam, chamavam para casa deles por uma noite. O Burke era muito engraçado, dançava, contava piada, cantava, ofereciam muito uísque e aí aplicavam o tal do método de sufocamento Burke. No total, Burke e Harry forneceram 16 corpos para o Dr. Knox, sendo 3 homens, 12 mulheres e uma criança. E os que vão vão levantar bandeiras vermelhas, né, vão ser justamente as pessoas mais conhecidas, porque uma das vítimas que foi assassinada por esses dois, chamado Jamie, que era apelidado de Daft Jamie, que ele tinha vários tipos de deficiência. Ele era um pedinte e ele tinha 18 anos, então ele estava sempre ali nas redondezas. E aí ele foi reconhecido por um dos assistentes ali no laboratório do Dr. Knox, então já tem uma bandeira vermelha sendo erguida também. Um outro caso também que foi muito esquisito é o caso da morte de uma prostituta que também foi chamada, né, na pensão, também foi embriagada e foi morta por sufocamento, da prostituta chamada Mary Patterson. Diz a lenda, né, diz a história que ela era muito bonita, tão linda e tão voluptuosa. Antes de secá-la, o Dr. Knox colocou o corpo dela 3 meses embebido em uísque. E os alunos começaram a reconhecer, mas essa não é a Mary? Parece a Mary, né? Acho que é a Mary. Que esquisito, a Mary. Será que ela... Eu não sabia que a Mary estava doente. Como assim? A Mary morreu? Tá doente? Estava doente? Não. Bom, e aí já começou todo o burburinho. Então, já no laboratório do Dr. Knox, tinha o burburinho. É o Jamie. Nossa, é a Mary. Nossa, né? As pessoas estavam reconhecendo as pessoas que estavam desaparecendo e eles não sabiam que era doente. Então, assim, ninguém fala do que o Dr. Knox falava. Eu acho que tinha uma hierarquia muito alta entre eles e os assistentes, mas entre os assistentes eles pensavam que talvez o Dr. Knox estava recolhendo eles, talvez assim que eles morriam, eles não eram enterrados porque eles não tinham familiares para reclamar o corpo, a paróquia não queria saber deles, principalmente no caso da trabalhadora sexual, e aí eles acabou pegando fresco esse corpo. Em 1928 vai ser a última morte. Tinha uma hóspede na pensão que se chamava Marjorie, né?
E também na mesma época, hospedados lá, estavam o James e a sua esposa. E eles viram lá, e eles inclusive participaram daquela festa, onde a Marge foi pesadamente embriagada. Eles notaram alguma coisa suspeita, e o tanto que eles queriam embebedar, o quanto que eles se esforçaram para embebedar, os trocas de olhares. Então esse caso, e eles acharam muito mais suspeito quando eles perguntaram por ela, pela Marjorie, no início da manhã, e aí eles falavam assim, Marjorie não está mais aqui. E aí eles entraram no quarto da Marjorie e encontraram o corpo dela embaixo da cama, encontraram... Isso eles foram para a polícia contar toda a história. Nesse meio tempo, enquanto os dois lá, o casal, estavam dando depoimento para a polícia, que era meio fraquinha, né, porque não resolvia nem os problemas de roubo dos... Não era tão difícil colocar uma pessoa ali fazendo guarda no cemitério. Os dois pegaram o corpo da Marjorie e, de novo, levaram lá para o laboratório do Dr. Knox. Então a polícia foi para a pensão e viu lá que realmente estava estranho. Não foi que a Marjorie tinha ido embora, né? Viram que tinha roupas dela jogadas no quarto. Eles já tinham recebido uma fofoca que o Dr. Knox talvez estivesse envolvido com o crime de pessoas desaparecidas, né? Não só como os outros anatomistas estavam envolvidos com o roubo de cadáveres, ele estava envolvido com pessoas desaparecidas. Então eles marcharam e foram lá no laboratório do Dr. Knox e encontraram o corpo da Marjorie. Nisso, Harry e o Burke, né, todos e as esposas deles, né, os quatro foram presos e o Dr. Knox foi chamado para depor. E ele meio que deu uma de... Não, eu não sabia, porque tinha alguma coisa na legislação que, teoricamente, o corpo não pertencia a ninguém, então não era... Se você fosse pego roubando, era um crime. Mas se você tivesse com o corpo que fosse roubado, por alguma razão, não era um crime. O Dr. Knox disse, nossa, estou chocado, como eu poderia adivinhar? Claro que ele sabia, né, gente? Os corpos vinham da mesma maneira, pelo sufocamento Burking, né, do Burke, feito pelo Burke. Então ele sabia, claro que ele sabia, ele patrocinou, ele incentivou, ele financiou, ele era quem dava o dinheiro para que esses assassinatos ocorressem, para ele obter os corpos. Bom, quanto ao Burke e ao Harry, foi o seguinte, o Harry foi mais espertão, ele contratou um advogado, e aí esse advogado, junto com o delegado lá da milícia escocesa, eles propuseram para ele fazer uma delação premiada, em que ele ficaria preso só alguns anos, se ele contasse que foi o Burke que matou, porque na verdade na hora de fazer mesmo, né, todos eles estavam envolvidos, mas na hora de fazer o Burke era o Burke. Então, em troca de uma pena bem mais leve para o casal, né, pro Barry e sua esposa, eles fizeram essa delação premiada. Então, em 1828, o Burke foi condenado à morte. Em 1829, o Burke foi enforcado na frente de 25 mil pessoas. Porque esse caso, como eu disse, teve muita repercussão. Já na época, sempre, então, no jornal foi um grande escândalo, porque todo mundo estava já revoltado com os roubos de cadáveres que estavam acontecendo nos cemitérios. E aí até eles começaram a achar que todo mundo que desaparecia, né, todo mundo que fugia, em Edinburgh, a culpa era dos dois. Então teve uma grande repercussão popular. Todo mundo sabia, naquela mesma época já começou a ter musiquinhas. Então em 1829, 25 mil pessoas estavam lá assistindo e aplaudindo o enforcamento do Burke. Alguns dias depois, o seu corpo foi dissecado, não pelo Dr. Knox, mas pelo Dr. Monroe. E além de dissecar esse corpo, expor o esqueleto dele depois de algum tempo no museu, né? Então todo mundo poderia ver ali o corpo de um dos integrantes da dupla de assassino Burke e Harry. Um pouco de sangue foi colhido ali durante o enforcamento, né? Logo depois do enforcamento pelo anatomista,
e foi escrito alguns versos, né? É uma coisa bem macabra. O Harry, ele foi liberado em 1930, porque ele tinha feito o acordo de delação premiada, lembra? Aí ele foi para Londres, depois que ele foi libertado, ele foi para Londres em 1930 e dizem os historiadores que ele se tornou um pedinte. Morreu logo pouco tempo depois. As esposas também foram libertadas. Uma foi para a Austrália e uma outra ninguém sabe o que aconteceu direito com ela. Como alguma coisa de bom tem que sair de alguma coisa ruim como essa, horrível como essa história, em 1972 foi declarado, né, na Grã-Bretanha, o ato anatômico, que dizia que flexibilizava, então as pessoas poderiam doar os seus corpos, ou as pessoas, os indigentes também, os corpos dos indigentes poderiam ser utilizados por anatomistas também. E o que aconteceu com o Dr. Knox? Bom, não aconteceu praticamente nada inicialmente, né? Na verdade, a polícia acreditou totalmente nele, a polícia ignorou ele totalmente, deu um tapinha na mão dele e falou: não faça mais isso. O Dr. Knox mandou ele para casa. Só que a opinião pública ficou muito revoltada com isso, porque o Dr. Knox pagava muito bem por esses corpos. Falando um pouco da história do Dr. Knox, ele tem uma história muito interessante, né? Ele era filho de um acadêmico, de um professor de matemática, sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito interessada em ciência, em filosofia, em genética. Contraiu varíola quando ele era criança, então ele tinha uma aparência muito peculiar. Essa aqui é a aparência dele. As aulas de anatomia, os eventos, as palestras que ele davam, ele era o melhor de todos da época. Eram muito concorridas, os alunos adoravam e as pessoas pagavam caro, mesmo pessoas que não estavam relacionadas na área, pagavam caros por curiosidade para assistir essas aulas. Logo que ele se formou em medicina, ele foi para a Batalha de Waterloo e assim que ele voltou, ele pediu para ir para a África, para a cidade Cape Town. E lá ele entrou em contato com a natureza, com pessoas de diferentes etnias, e aí ele ficou fascinado. Aí ele vai para a França, estuda bastante a genética, né? Interessa muito por essa parte de genética, e ele começou a sua carreira como professor de anatomia depois quando ele volta para Edinburgh. Ele sempre dá esse aspecto bem quase que poético e holístico para anatomia. Por isso que as aulas dele eram tão boas. Qual foi o final dele? Mesmo antes do Burke ser morto, né, ser enforcado, as pessoas já estavam revoltadas com o que tinha acontecido. Então eles foram na casa dele, né? Eles quebraram as janelas, eles picharam, eles jogaram pedras. Tanto é que ele saía meio com uma espada toda vez que ele tinha que sair depois que esse evento caiu na mídia. Tanto é que era revolta. A universidade ficou ali uns meses fingindo que nada aconteceu, mas só foi sofrendo pressão e eles tiveram que demitir-lo. Tentou ser empregado em algumas universidades, mas elas não eram reconhecidas. Se antes era difícil, né? Aí com esse ato, depois desse ato da anatomia, os corpos eles iam preferencialmente para as universidades e não mais para aqueles anatomistas que queriam fazer workshops, fazerem autópsias para a população como se fosse um circo, né? Um show. Então ele ficou totalmente sem corpo. Então ele aproveitou esse tempo, ele escreveu 2 livros muito famosos, um muito polêmico, que várias pessoas interpretam de várias maneiras, que é o Traces of Man. Uns falam que é um livro extremamente racista, os outros falam que é exatamente o oposto. E aí ele começou a ficar um pouco debilitado com toda essa situação vexatória de tentar. Ele tentou dar aula de anatomia para artistas, mas aí a mulher dele morreu, ele ficou deprimido. Quando o filho dele morreu, ele ficou mais deprimido ainda. E o tempo foi passando e ficou cada vez mais difícil. Eu acho que no final mesmo ele ficou só como escritor. Então, esse é o fim da nossa história. Vocês gostaram? Então, o que nós aprendemos hoje de novo? Acho que nada, né? Era só uma história. O resto, acho que a gente já sabia que se você tem poder, se você tem influência, você sempre vai se safar mais fácil do jogo do que as pessoas que não têm, né, poder e dinheiro. Se você cometer um crime e for pego, você
deve correr para tentar uma delação premiada, que você tem maior chance de pegar uma pena menor. Coisas horrorosas podem acontecer quando nós temos uma pessoa gananciosa por fama, poder, status, sucesso, demanda algo que pessoas gananciosas por dinheiro podem fornecer. Então, essa é a nossa história de hoje, mas é um episódio muito famoso. Eu vou colocar aqui embaixo vários livros, óperas, operetas, versos, músicas, filmes que se basearam nessa história. E obrigada por assistir. Por favor, se você gostou, deixe seu like. Se você gostou também, se inscreva no canal. E até a próxima semana com mais um episódio. Tchau!